Boa noite. Depois das festas de fim de ano, que todos nós aproveitamos bem ao lado das pessoas que amamos, volto hoje para recomeçarmos a saga das 1001 Noites. Espero que cada um de vocês tenha descansado bastante nas férias de janeiro. Em dezembro de 2020, no dia 8, contei para todos a 7ª e última viagem de Simbá, encerrando com ela as malucas e divertidas aventuras de Simbá o Marujo. Tenho certeza de que estas viagens fizeram todos rirem, pois cada uma delas foi recheada de fatos inéditos. Hoje volto para contar-lhes mais uma história da saga das 1001 Noites. É uma história muito interessante que nos dá muitos ensinamentos, além de falar de um grande amor. Por ser uma história longa e bela, eu a dividi como Sherazade em 2 partes. Nesta etapa que inicio agora com vocês, lerei as próximas histórias, nos moldes de uma contadora de histórias, ao invés de contá-las, por serem elas bem maiores e cheias de detalhes interessantes que não poderia deixar de mencioná-los. Preservei o tempo verbal da época de Sherazade, a mulher que mudou uma lei há muitos anos atrás. Sherazade, cheia de sabedoria e culta, contava suas histórias ao sultão da Índia na 2ª pessoa do singular, dando-lhes um tom predominante. Então, com vocês, a história do príncipe Selim Al-Asman e o rei dos espíritos. Primeira parte. Há muito tempo reinava em Bossorá um poderoso sultão, cuja grande riqueza permitia-lhe satisfazer todos os seus desejos. Mas faltava-lhe algo que dinheiro algum poderia comprar: um filho. Esperando obter de Alá esta graça, começou a distribuir muitas esmolas. Além disso, pediu aos mais poderosos súditos do reino que rogassem também aos céus por ele. Finalmente, o Todo-Poderoso ouviu-o e nasceu-lhe um filho, a quem chamou de Selim Al-Asman, isto é, glória das estátuas. Imediatamente após o nascimento, todos os astrólogos do reino foram chamados para ler nas estrelas qual seria o destino da criança. Depois de várias observações, declararam ao sultão que, como temerário herói, seu filho teria longa vida diante de si. No entanto, precisaria usar sua coragem, pois muitos perigos haveriam de cruzar seu caminho. O sultão não se assustou com estas palavras. Achava que a luta purifica o ser humano e que, como herói, seu filho venceria todos os perigos.
deu ao menino educação esmerada. Para tanto, contratou os melhores professores da terra que cuidadosamente lhe ministraram lições de todas as artes e ciências, tendo logo o discípulo ultrapassado os professores em sabedoria. Quando o príncipe se tornou adulto, seu pai adoeceu gravemente. Em seu leito de agonia, o sultão chamou para perto de si todos os grandes do reino e o próprio filho, dando a este os últimos ensinamentos e fazendo-lhe as últimas advertências. Meu filho, disse ele entre outras coisas, não creias nos bajuladores, atende sempre aquele que te pedir justiça. O bajulador pensa em seu próprio proveito, mas o direito é fundamental do Estado. Distribui com sabedoria o castigo e a recompensa. Não deixes que o bem se transforme no mal, nem deixes que o mal se apodere de ti. Poucas horas depois, faleceu o sultão. Durante 6 dias, o príncipe de luto chorou a morte de seu pai, mas no 7º dia subiu ao trono. Todo o poder ficou em suas mãos. Como era leviano e herdou muito dinheiro, passou a levar uma vida de esbanjamento e ociosidade. Em vão, a rainha, sua mãe, procurou reconduzi-lo ao caminho certo. No entanto, ele não se preocupava com suas advertências e em breve os tesouros reais chegaram ao fim. Arrependeu-se então o jovem rei de suas ações e não teve mais uma única hora de paz. Apossou-se dele profunda melancolia. Nenhum consolo lhe abrandava a tristeza. Certa noite, semi-adormecido, revirava-se na cama inquieto, quando lhe apareceu em sonho um espírito que sorrindo falou: ó Sem, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Não há desgraça que não se transforma em felicidade. Levanta-te e vai até o Cairo. Lá te aguarda grande sorte. Pela manhã, o rei narrou este sonho à sua mãe, mas ela rindo disse-lhe: meu filho, certamente não viajarás para o Egito só por causa de um sonho. Por que não? Respondeu-lhe Sem. Nem sempre os sonhos são vagos fantasmas criados pela fantasia. Pelo menos meus mestres asseguraram-me isso. O ancião parecia tão real e suas palavras soaram tão convincentes que estou firmemente decidido a ir até o Cairo. Debalde procurou a rainha dissuadi-lo de seu plano. O príncipe
entregou-lhe as rédeas do governo e à noite secretamente deixou a cidade e pôs-se a caminho. Por fim, depois de uma viagem aventurosa e fatigante, alcançou a grande e famosa cidade que buscava. Muito fatigado, deitou-se à entrada de uma mesquita e adormeceu logo. Novamente, então, apareceu-lhe em sonho o ancião, dizendo-lhe: Seim, passaste pela prova. Desafiei-te a vir até o Cairo para ver se de fato és um herói. Resististe tanto ao longo decurso da viagem quanto aos seus perigos. Sei agora que tens coragem e perseverança. Volta, retorna a Bossorá. Lá no palácio de teu pai encontrarás grandes riquezas. Serás o soberano de toda a terra. O rei acordou mal-humorado e disse para si mesmo: Estou quase acreditando que o velho é realmente fruto de minha imaginação. Que motivo o levaria a me trazer aqui, se me manda voltar sem nada conseguir? Foi bom ter contado apenas à minha mãe o sonho e a viagem. Do contrário, todos se ririam de mim. Agora nada tenho a fazer senão regressar a Bossorá. E pôs-se a caminho. Chegando a Bossorá, procurou imediatamente sua mãe. Contou-lhe tudo e ela procurou consolá-lo, dizendo: Meu filho, o que Alá te destinou, a ti virá. Sê sábio, virtuoso e evita os vícios. Só assim teu povo te devotará amor. Seim jurou seguir os conselhos maternos. Antes de tudo, iria evitar a ociosidade e dedicar-se inteiramente ao governo de sua terra. Mas, na noite seguinte, apareceu-lhe novamente o velho, dizendo: Valente Seim, serás recompensado. Quando acordares, apanha pá e picareta. Com elas cava o solo dos aposentos de teu pai. Acharás lá grandes riquezas. Tão logo acordou, o rei foi depressa ter com sua mãe e alegremente contou-lhe seu novo sonho. Ela, no entanto, disse-lhe sorrindo: Por 2 vezes seguiste o conselho deste fantasma. Vá lá e faze-te ridículo pela 3ª vez. Mas Seim respondeu: Não, querida mãe, não creio que ele me engane. Seguirei sua ordem e vasculharei todo o aposento. Faze-o, sorriu a rainha. Em todo caso, é menos cansativo que a viagem ao Cairo. O rei reuniu-se das ferramentas indicadas e foi sozinho ao quarto de seu pai, começando a cavar. Ergueu todas as placas de mármore que cobriam o chão,
mas nada encontrou. Sua esperança começou a fugir e já acreditava ter sido enganado novamente pela visão. Apesar disso, continuou trabalhando. Súbito, no meio do quarto, a picareta bateu em um anel de ferro preso a uma pedra. Puxou e, arredando a pedra, viu uma escada de mármore que descia às profundezas. Munido de uma lanterna, desceu por ela, chegando a um enorme quarto, cujas paredes e tetos eram forradas de mármore e decoradas com pingentes de cristal. No interior do aposento havia 8 pequenos suportes e, sobre cada um deles, um vaso de ágata. Ceim julgou que os vasos contivessem vinho, mas, erguendo a tampa de um, ficou paralisado de espanto. Estava cheio de moedas de ouro até a borda. O mesmo aconteceu com os outros. Apanhou um punhado das moedas e apressou-se em procurar a mãe. Triunfante disse-lhe: Mãe, aqui tens o tesouro. Espantada, a mãe ouviu o seu relato. Depois disse: Não te atrevas a esbanjar este dinheiro como fizeste com teus antigos tesouros. Nada temas, querida mãe, respondeu-lhe o filho. De agora em diante, não terás motivo de descontentamento comigo. A rainha quis ver o maravilhoso quarto com seus próprios olhos. Assim, desceram eles a escadaria de mármore e foram ao aposento subterrâneo. Examinando tudo minuciosamente, encontraram num canto mais uma pequena urna de ágata. Nela continha uma chave de ouro. Meu filho, disse a rainha a seguir, esta chave certamente abre algum aposento oculto. Vamos ver em que fechadura serve. Procuraram por todos os cantos em vão e, de repente, descobriram na parede lisa um buraco de fechadura quase invisível. O rei enfiou ali a chave e diante deles abriu-se uma porta que conduzia a uma grande sala, no meio da qual havia 9 pedestais de ouro. 8 deles continham estátuas, cada uma cinzelada em um único diamante. O brilho que se desprendia delas era tão grande que iluminava claramente toda a sala. Surpreendido, Ceim exclamou: Onde teria meu pai conseguido tais tesouros? Sobre o 9º cavalete, porém, havia apenas um tapete de seda,
e sobre ele estava escrito: querido filho, custou-me muito trabalho conseguir estas 8 estátuas, mas existe ainda uma nona, 100 vezes mais bela e mais valiosa que todas as outras. Quando a quiseres conseguir, terás que ir ao Cairo, no Egito. Lá reside Mobareque, um de meus velhos escravos. Todos o conhecem no Cairo. Será fácil achar sua casa. Dizei-lhe o que aqui encontraste, e ele o auxiliará a conseguir a última e maravilhosa estátua. Depois de ler estas palavras, Sem disse à rainha: Mãe, quero viajar imediatamente para o Cairo, a fim de obter este tesouro. Viaja, meu filho, mas sê prudente, respondeu-lhe a rainha. Aqui ficarei e com o vizir administrarei o reino. Sem preparou tudo para a viagem e seguiu para o Cairo. Lá chegando sem incidentes, perguntou pela casa do velho Mobareque. Disseram-lhe que era um dos mais ricos habitantes da cidade e indicaram-lhe o caminho. Chegando à casa que buscava, Sem bateu a porta. Um escravo abriu-a e perguntou-lhe o que desejava. Sou estranho no Cairo, respondeu-lhe Sem Alasmã, mas ouvi falar da hospitalidade desta mansão e de seu proprietário. O escravo pediu a Sem que esperasse e foi anunciá-lo ao seu amo. Voltou logo, convidando-o a entrar. Sem seguiu-o por um longo átrio até uma esplêndida sala ricamente adornada, onde Mobareque aguardava-o. Ao ser visto, Mobareque cumprimentou-o com palavras cordiais e quis saber o nome e o motivo da viagem de seu hóspede. Sou Sem Alasmã, disse o jovem, filho do sultão de Bossorá, já morto e do qual fostes escravo. Que dizeis? Exclamou Mobareque. Pretende ser filho de meu antigo amo? Ele não tinha filho algum? Que idade tens? 20 anos, respondeu-lhe Sem. Quanto tempo faz que deixaste meu pai? Aproximadamente 22 anos, respondeu Mobareque atônito. Como podes provar que és filho de meu rei? Num suntuoso quarto subterrâneo, sob seu próprio aposento, meu pai guardou 8 vasos de ágata com ouro, respondeu-lhe Sem. Numa sala contígua estão 8 estátuas, cada qual cinzelada em uma única pedra preciosa. A 9ª estátua tu me ajudarás a conseguir. Meu pai deixou-me esta mensagem. Mal o rei terminara de falar, Mobareque prostou-se a seus pés.
Beijando-lhe as mãos, o velho exclamou com alegria: Sim, sois o filho de meu rei, o soberano de Bossorá. Ninguém jamais poderia conhecer esse segredo. Agradeço a Deus por enviar-vos aqui. Preparei para hoje um grande banquete e convidei muitas personalidades. Peço-vos que sejais também meu convidado. Depois indicar-vos-ei de bom grado o meio de conseguir a 9ª estátua. Sem Alasmã aceitou o convite. Mobarec conduziu-o a uma sala onde se reuniam diversas pessoas importantes. Durante o banquete, de joelhos, o velho servia seu hóspede, que estava sentado no lugar de honra. Os outros perguntavam-se quem poderia ser aquele jovem que o idoso anfitrião atende tão respeitosamente. Depois de haverem comido e bebido, Mobarec tomou a palavra. Amigos, não vos admireis de meu respeito por esse moço. É filho de meu antigo amo, o sultão de Bossorá, de quem fui escravo. Morreu sem me haver devolvido a liberdade e continuo, pois, a pertencer-lhe. Os convidados ergueram-se, apresentando seus respeitos a Seim, mas este disse: Mobarec, de hoje em diante és livre. Tudo que possuis é teu. E os favores que me pedires te serão concedidos. Que teus hóspedes sejam testemunhas. Com lágrimas nos olhos, o ancião ajoelhou-se e beijou a mão do rei. Seim permaneceu ainda vários dias na casa de Mobarec, descansando. Ilustres pessoas do Cairo vieram cumprimentá-lo e provar sua dedicação a ele. Alguns dias depois, Seim disse a Mobarec: Gostaria que fizéssemos agora procurar a maravilhosa estátua. Senhor, respondeu-lhe o ancião, estou pronto a oferecer-vos meus préstimos, mas sei que há muitos perigos nesta busca. Ela requer grande coragem. Decidi levar a cabo meu propósito, disse o príncipe. O que acontecer será pela vontade do Todo-Poderoso. Mostra-me, pois, o caminho. Quando Mobarec percebeu que Seim não voltaria atrás por nada deste mundo, ordenou que tudo fosse preparado. Fizeram suas orações e partiram com bagagens e criados e cavalgaram durante vários dias. Depois, a pé, somente os dois apenas puseram-se a caminho em direção a um grande lago. Lá chegando, Mobarec sentou-se à margem e disse ao rei: Senhor, agora é necessário muita coragem. Devemos atravessar este lago, e isso só será possível com uma pequena embarcação
que logo vereis. É o barco encantado do Rei dos Espíritos, pois do outro lado fica o país em que reina. Se tudo der certo, conseguiremos a 9ª estátua. Mas previno-vos, não podeis falar com o barqueiro, por mais horrível que vos parecerem os acontecimentos. Se lhe disserdes uma única palavra, o barco afundará e perecereis. Tomarei cuidado, respondeu-lhe Ceim. Dize-me o que devo fazer e obedecerei. O barco aproximava-se. Era construído de sândalo vermelho, tinha um mastro de ébano e uma bandeira de seda azul. Ceim assentou-se com o barqueiro, que tinha cabeça de elefante e corpo de tigre. Chegando à margem, o monstro apanhou Mobareque e o príncipe com a tromba e colocou-os no barco. A seguir, remou sobre o lago e fê-los descer em terra na outra margem. Durante todo o trajeto, os 3 obtiveram no mais absoluto silêncio. E aqui termino a primeira parte. Na próxima terça-feira, prometo contar-lhes o restante da história, mas já digo-lhes, é bem mais recheada de aventuras e de momentos que farão nosso coração estremecer e sorrir de alegrias. Estejam comigo. Obrigada.